O que é o dom de Deus? O que você está esperando para abrir sua igreja, para você pregar a verdade? A ordem de Jesus é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando a Bíblia diz que não foram chamados muitos de nobre nascimento, né, isso não é arrogância da nossa parte, nem da minha parte, isso está escrito na Bíblia. Você pode ver isso claramente, nitidamente estampado na imagem da sociedade. Você vê pessoas famosas, quando vão falar de Deus, não há um respeito exato à palavra de Deus. Muitas delas jogam um versículo que não tem nada a ver com a história. Por isso que eu falo, tem que ter um comentário bíblico para você estudar profundamente, para você saber o que está escrito ali, pelo menos para você saber. Não quer dizer que você vai sair pregando teologia para os outros, não. É para você entender se aquela palavra representa o arrebatamento, se aquela palavra representa a correta informação. Se você entende a Bíblia, se você compreende, se você respeita Deus, é porque você se tornou filho de Deus. Do contrário, você não conseguiria fazer isso. O princípio da palavra de Deus é ter respeito às Escrituras, ou seja, você não faz nada que a Escritura não desaprove, e nisso você vê muita gente reprovada, gente que um dia foi de Deus e se desviou por conta do dinheiro, como Paulo diz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Está dizendo de homens de Deus, porque Paulo está aconselhando Timóteo a fugir daquilo. Não está dizendo do mundo em geral, não. A cobrança vem primeiro por dentro da igreja. Temos o direito de julgar o de dentro, os de fora Deus o julgará. Porque os de fora estão com a consciência ainda atrapalhada por Satanás. Eles cegam os entendimentos dos incrédulos. Toda essa palavra aqui é da Bíblia. Não tem nada de intelecto meu aqui sendo colocado, não. A palavra de Deus não volta vazia, por isso que nós pregamos. Não sabemos quando somos motivados a pregar uma coisa. Então, o que você está esperando? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para você fazer a diferença, você tem que pregar. Ah, mas eu tenho medo de assumir um compromisso, não dá certo. A Bíblia diz, o ramo que der fruto, eu limpo, disse Jesus, para que produza mais fruto. Ou seja, do que diz respeito a Deus, está em tuas mãos. E se você não der fruto, você morre. Se você não der fruto, você é cortado. Você fica fraco. Hoje você tem internet, mas é necessário ter culto, igreja. Tem muita coisa que Deus não faz na internet. Porque que Deus quer mostrar para a igreja. Você pode ver que Jesus separava alguns discípulos e outros não deixava participar de certas situações. Porque isso pode confundir o dom dessas pessoas. Uns têm chamado para ser profeta, outros têm chamado para outras áreas. Nem todos vão entender aquilo. Tem gente que fica muito mega maravilhado e que cai até pro fanatismo. Então Jesus sabe tratar cada um, ele dá o dom diferente a cada um. Para que a igreja, para que ninguém se ensoberbeça e pense que só ele que presta na igreja, ou que só a igreja dele que presta. Então, você pode entender, você estuda a Bíblia que você vai ver que Deus age por meio de todos. Até aquele cristão que você acha que é mais fraquinho, ele vai se levantar. Hoje ele não está bem, mas amanhã ele vai melhorar, porque o Espírito Santo tem força. A força não vem de nós. Ele cuidará para nos entregar a Deus naquele dia. Jesus cuidará para nos entregar limpo diante de Deus naquele dia. Ele nos preparará para isso. Então nós temos que fazer o quê? Confiar. Tem um monte de crentes. O fulano de tal lá é o anticristo. O fulano de tal, a marca da besta é o fulano de tal. Ficam discutindo. Vai acontecer de qualquer jeito isso. Não adianta você alertar que muitos vão ser pegos de surpresa. O dia do Senhor virá como ladrão. Qual foi a ordem de Jesus? Viver uma vida reta. Viver uma vida esperando ser uma das virgens, das 5 virgens prudentes, que mantiveram a unção em meio ao mundo caótico que nós estamos vivendo. Nós estamos em um mundo, parece que é aquela profecia que Paulo diz, que haverá um tempo que muitos casarão como se não casassem. Que muitos comprarão como se nada tivessem. Nós estamos vivendo essa época. Porque é uma época de depressão quando existe tanta coisa boa para ser vivida. O mal está aloprando nos corações humanos, entrando por todos os níveis que você pode imaginar. Redes sociais, celular. E nós temos que pensar no que Jesus disse. Se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão direita te faz tropeçar, arranca. É melhor entrar sem um dos olhos ou sem uma das mãos no reino de Deus do que tendo os dois ser lançado no inferno.
Aí o cara entra na teoria do que isso significa. É um sentido, é uma metáfora que ele está usando. Não sei se é bem isso. Uma metáfora. Você tem que fazer o possível para que o seu olho não tropece, para que sua mão não tropece. Tem que fazer o possível, mesmo que seja um ato brusco. Quando Jesus escolhe Zaqueu, ele escolhe as coisas vis do mundo que não são para envergonhar as que são. Após a transformação na vida de Zaqueu, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muitos dos acusadores de Zaqueu deveriam ser piores do que Zaqueu. Deveriam ser pecadores também. Ninguém se aproximava com amor. Jesus ensinou o quê? A não desprezar. Ele não despreza. O amor vence. O amor transforma. Por isso que a Bíblia diz que os ímpios se prostram diante da face dos bons. Sabe por quê? Porque tem muita gente que faz tudo errado, mas quer posar de ético. Aí quando bate de frente com quem é ético de verdade, fica martelando na vida dela. Eu não posso dar esse vacilo para a pessoa fica achando que tem alguma satisfação para te dar. Ela acaba se prostrando. Isso acaba neutralizando os erros que ela comete. Aí sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que ou te tirar da vida dela, ou ela vai ter que viver a vida toda na linha, tentando mostrar para você que ela é mais ética, que a fé dela é mais forte que a sua, e não consegue. Porque quem nos transforma é o Espírito Santo. Esse poder não vem de nós, é dom de Deus. O nascimento vem do alto. E você está tentando todos os dias nascer. A maioria de nós não recebeu a plenitude do Espírito Santo. Se você recebesse a plenitude do Espírito Santo, boa parte da sua vida teria mudado. Muitas coisas que você faz hoje você não faria. Muitas questões. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Você teria tudo aquela minúcia. Você seria exatamente minucioso em cada atitude, em cada palavra que você falasse, em cada pensamento que você tivesse. Isso é o Espírito Santo que faz. Cada atitude, quando você julga a si mesmo, o Espírito Santo começa a ser o juiz ali trabalhando, não para te condenar, mas para te jogar para frente, mudando os teus pensamentos, fazendo a sua boca com a boca de um grande entendido das coisas da vida. É Ele que faz isso. Deus pegou nós que não éramos nada perante esse mundo, éramos apenas mais um na multidão, e nos ungiu. E isso é muito importante. E aí o cara fica ali invejando as coisas que o outro tem. Gente idolatrando um monte de artistas, de políticos. Enquanto o servo de Deus não. O maior no reino, na vida dele é a unção de Deus. A maior importância é você acordar e conversar com Deus. É você pode não ter nada, mas você tem tudo. Você sabe que você tem tudo. Você sabe que você tem tudo que diz respeito à vida. Você sabe que Deus não vai te abandonar nem te desamparar. Você sabe que não deve andar ansioso por nada, que não deve andar preocupado, porque é Deus que cuida de você. E quando você sente esse cuidado de Deus, quando você vê Deus trabalhando, isso significa que você confiou nele. A oração diz assim, a Bíblia diz assim: se pedir de alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, estejamos certos de que alcançamos aquilo que nós pedimos. Não ficamos martelando, o nosso coração apenas acredita. O nosso coração apenas descansa no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado da nossa vida. Mas por que você não encontra esse descanso? Porque o pecado está reinando na sua vida. Não há outro motivo. Os que são da carne se inclinam para a carne, os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Eu sei que existe uma perturbação, porque a carne, ela milita contra você todos os dias. Ela faz guerra contra a sua alma. Eu sei que existe isso. Mas quando você diz chega, acabou. E como dizer chega? Você se ajoelhar para orar, seja sincero com Deus. Não se ajoelhe em vão. Abra sua boca. Quando estiver na igreja que for para louvar, louve de coração. Não se preocupe em louvar com a melhor voz. Não se preocupe em mostrar sua voz se você é ministro de louvor. Não se preocupe com nada a não ser adorar a Deus. Não se preocupe com as coisas que estão aqui fora. Chegue na igreja, a sua preocupação é você e Deus. Muita gente está dentro da igreja e não consegue, está só batendo ponto. Muitas vezes eu já fiz isso.
Quantas vezes eu tenho certeza que você só foi para a igreja por obrigação, porque já estava muito tempo sem ir, precisava ir, para mostrar para as pessoas que você tinha que você ainda está no compromisso. Não devo satisfação a ninguém. Não devo satisfação a ninguém. A minha satisfação é com a minha vida com Deus. Às vezes eu falo assim, hoje eu não vou para a igreja. Eu não quero ir e não vou, porque não estou me sentindo espiritualmente com vontade de estar ali. Mas quando eu vejo que isso não é um problema, que isso é exatamente alguma coisa que está me afastando, eu vou. Mas se você não for para a igreja, o que você faz durante esse momento? Você esquece de Deus? Você esquece de ler a Bíblia? Você esquece de conversar com Deus, de meditar em Deus? Na verdade, toda a força que há em nós vem dele. Não há nada, não há nenhuma força sequer em nós para nos impulsionar para frente. É Deus. É Deus que dá essa força. Paulo disse, trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus que cooperou comigo. Ele sabia que ele era fortalecido em Deus. Ele disse, eu não posso confiar na carne. Se eu falo como louco, se alguém aqui pode confiar na carne, eu muito mais, fariseu dos fariseus. Mas ele fala, não tem como confiar na carne. Isso significa que devemos viver uma vida dependente de oração, uma vida dependente de comunhão. Não dá para confiar na carne. Se você não ora, não jejua, não medita, não lê. Então, se você não faz isso, você está confiando na carne. Você está confiando que a corrupção pode herdar a incorruptibilidade. Não tem como. Só a unção de Deus pode fazer isso. É por isso, Paulo disse, muitos por não discernir o corpo de Cristo, é por isso que existem muitos fracos e doentes, até uns que já morreram, por não discernir o corpo de Cristo. Muitos morrem não na vida cotidiana, não, na fé. Não discernem, não entendem o motivo pelo qual estão na igreja. Se você for na igreja pelos motivos errados, buscar carro, casa, essas coisas, você não leu Mateus 7,7 em diante. Qual é o pai que se o filho pedir pão dará uma pedra? Se nós somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Não somente fragmentos dele, mas a unção toda dele dentro de nós. Se chegar uma época em que os cristãos forem perseguidos e mortos, se você que já está se escandalizando hoje, com tudo de bom que tem aí na vida, você imagina uma época de perseguição, você vai fazer igual a mulher de Ló, vai olhar para trás. Vai olhar para trás, com certeza. Vai ficar com pena desse mundo. Você está apegado a esse mundo. Desapega, né? OLX, desapega. Desapega desse mundo. Não temos morada certa aqui, não. Temos muita alegria. Não quer dizer que você não tem alegria quando Deus te prospera. Quando você vê Deus abrindo as portas. Isso é bom porque você sabe que Deus também cuida de você. Para o servo de Deus, as bênçãos vêm do Senhor. Às vezes você fica assim, eu vou dar um currículo para ele, um outro para ele, um outro para ele, e você não entra em nenhuma das portas. Deus não quer que você entre em nenhuma dessas portas. Ele quer que você entre numa porta que ele abriu para depois ninguém jogar na tua cara. Uma porta melhor do que você imaginava. Ou às vezes que não é tão boa agora, mas que no futuro vai se revelar como sendo boa. Sabe por quê? Porque você não vai ter só dinheiro, você vai ter paz, tranquilidade. Uma porta de emprego boa não é aquela que só dá dinheiro, não. Ela pode dar pouco dinheiro, mas ela te proporciona paz. Te proporciona paz com Deus, que é mais importante. Às vezes você está rico e pensa que está pobre. Às vezes o problema das finanças é seu. É você que não está se controlando, é você que está sendo escravo dos cartões de crédito. Não se deixe escravizar por essa sociedade, pelas máfias dos cartões de crédito, pelas máfias dos bancos. Você não precisa disso. A melhor coisa que tem é você pegar o dinheiro e falar assim, tá pago. Você trabalha só para pagar a conta, e quando você recebe um dinheiro extra é também para pagar a conta, porque você se deixou escravizar. Ore a Deus. Não peça dinheiro a agiota, não, que aí você vai piorar a sua situação. Ore a Deus para que Ele possa mudar isso. Porque parece que já há um problema espiritual ali acontecendo. Pessoas do mal, né? Movidas por ganância, coloca coisas no teu cartão de crédito que passa despercebido ali. Você nem calcula ou não sabe calcular e eles te roubam, te roubam.
de roubo. Tem gente escravas da igreja, com aquela preocupação de levar oferta e dízimo, e pensando que igreja é isso, gente. Se você está assim, não é Deus. Deus não faça tudo por amor. O que não for feito por amor não tem valor. Não adianta você dar grandes continhas para a igreja, porque Deus não está se importando com os valores. O teu pastor pode estar, mas Deus não está. Ele está se preocupando com como você está ofertando, com que tipo de motivação. É a alegria tem que estar no seu coração, e fazer pela casa do Senhor, não é fazer pelo pastor. Não. Quem faz pelo pastor, chega um dia e fala assim, se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou sair da igreja. Aí o pastor, se ele não for de Deus, se ele for um acostumado com aquele dinheiro, ele vai se submeter à vontade do membro. Mas se ele for homem de Deus, ele fala assim, olha só, até hoje você não fez nada para mim, não. Você traz oferta para mim ou para Deus? O altar aqui é meu ou é de Deus? Mas quando o cara é corrupto, ele fica com medo de perder aquela, para ele, uma suposta bênção, que para mim isso é uma maldição. Ser escravo do dinheiro. Eu te garanto que se o cara que dá o dinheiro à igreja for de Deus mesmo, você vai bater de frente com ele. Ele pode até ir embora, mas ele vai reconhecer que você é de Deus. Ele vai levar a mensagem de Deus. Porque quando o Naamã veio para encontrar com o profeta nem o recebeu. Um homem cheio de pompa, de arrogância. O profeta mandou um empregado. Vai lá, fala para ele se mergulhar lá no Rio Jordão. Era uma prova. Se ele quer mesmo, vai. E se não fosse os amigos de Naamã forem pessoas preocupadas com ele, ele continuaria leproso. Os amigos dele amavam ele, eram companheiros de guerra. E Deus dava muitas vitórias a Naamã, e ele nem sabia que era o próprio Deus. Talvez alegasse essas vitórias aos deuses lá do rei, que ele tinha que se ajoelhar lá. E ali ele foi convencido pelos seus amigos íntimos de mergulhar ali. Porque antes ele falava, não é Abana e Farfá, rios da Síria melhores do que o de Israel? O que tem de, como quem diz assim, o que tem de bom nesse rio aí de água barrenta? Quer me humilhar? Eu sou um poderoso. E ali ele foi. Aí depois o servo do profeta, o Geazi, né? O profeta não, o Naamã quis dar dinheiro para ele, coisas para ele. O profeta não aceitou, não. Não quero nada seu, não. Estou fazendo nada por dinheiro aqui, não. E ali o profeta, o auxiliar do profeta mancha a imagem do profeta, mancha a imagem do profeta, e depois viu o que aconteceu com ele. A lepra de Naamã se apegou a ele. A maldição que estava na vida de Naamã foi para ele. Porque ele maculou a visão de Deus. De um Deus bom que não precisa de dinheiro para fazer a bênção. Você não pode pagar a bênção. Olha essa mensagem aí. Olha aí quantos Geazi tem na igreja aí. Quantos leprosos. A igreja tem que sentar a marreta. Se levantou uma pregação falsa, sente a marreta em cima. Não pode deixar se levantar. Afunda esse prego. Sabe por quê? Porque é aí que surge. Aí vocês dizem assim, vocês estão julgando. Nós temos direito de julgar os de dentro. De acordo com a palavra, nós temos o direito de botar isso tudo aqui em pratos limpos. Se seu pastor é corrupto, vai em cima dele. Por que está acontecendo isso, isso e isso? É de homem para homem. E o pastor que é homem de Deus tem que ter medo. Ele não vai ter medo de dar cajadada em quem se levanta com mentira, não. É assim, é desse jeito. É com força que se toma o reino de Deus. Lógico que a força não vem de nós, vem de Deus. Então, gente, tem que ter integridade. Se não tiver integridade, nada na igreja funciona. Se seu líder da sua igreja for corrupto, não funciona a oração dele. Ele está abandonado por Deus. Deus o abandonou. Deus o abandonou. Se você ler 1 Timóteo 6,3, você vai ver, são loucos. Eles acreditam na própria mentira. A mente deles ficou cauterizada. Deus os entregou a essa loucura. Eles não conseguem perceber a idiotice que eles pregam. Imagina se eles conseguissem perceber. Esses caras iam estar pregando muito bem e tirando muito dinheiro. Mas eles são tão loucos. Se um dia aí um pastor da Igreja Universal, se você não tem copo com água, pega a pinga para a gente consagrar. Fala que eu te escuto, pinguço. Ou fala que eu sou pinguço. Para mim o nome do programa deveria ser esse. Quem não tem um copo com água? Pelo amor de Deus, gente, tá no Nordeste. Como é que você fala uma coisa dessa? Uma tolice dessa? Vou consagrar uma coisa que é uma maldição para a vida do alcoólatra.
Vou consagrar uma coisa que já está amaldiçoada. É diferente do veneno que havia lá, eu sei que você vai falar isso, que eu não sou bobo, do veneno que havia na panela lá, mas aquilo ali foi uma imprudência, pegaram as ervas lá e botaram para fazer uma comida e acabou que tinha veneno na panela. O profeta usou a cachaça para limpar? Não, usou farinha. Podia usar até terra. É a unção de Deus que se espalhou ali e salvou. Agora, vou consagrar um copo de cachaça. É a mesma coisa que fala assim, vou consagrar o bordel. Eu vou orar para que esse bordel aqui prospere. Eu vou orar para que ele se torne um lugar bom, um lugar de emprego, um hotel de luxo que dê hospedagem, que o empresário mude de ramo, com mais prosperidade do que o mal estava fazendo na vida dele. Esse é o foco da oração. Então, antes de orar, eu tenho que saber. Tem gente, eu vou na igreja A, B, C, não acontece nada. Olha para a tua vida. Vai que você tem coisas aí para acertar com Deus que você não acerta. Nem Jesus orando por você vai ter efeito. Sabe por quê? Porque quando Jesus começasse a orar, botar essa mão na sua cabeça, opa, peraí. Seus pecados estão perdoados. Quer o perdão dos pecados? Quando alguns homens trouxeram um homem enfermo, seus pecados estão perdoados. O intuito de Jesus é exatamente, primeiro, consertar a vida espiritual. Se não consertar a vida espiritual, não tem cura que vai mudar a sua vida. Tem aí pessoas deficientes aí que passam a vida toda em prol de um sentido. Beleza, bonito. Mas não encontram a Deus. Você pode ver até pelas relações sexuais que continuam vivendo na miséria. Tem gente que ainda continua na homossexualidade, mesmo depois de ter passado por tudo na vida. Encontre com Deus. Procure esclarecimento de Deus. Não estou falando que Deus castiga as pessoas ou que deixa as coisas acontecer, não. Mas se você não encontrou a Deus, você não encontrou o objetivo da vida. Se você não encontrou o conhecimento de Deus, se você não consegue respeitar a palavra de Deus, você não tem Deus no coração. A Bíblia diz, aquele que não respeita a doutrina não tem Deus. Que doutrina é essa? Os ensinamentos da Bíblia. Agora começa um monte de gente, se você sonha com cobra, é porque o mal está te perseguindo. Isso daí, quando a pessoa não é cristã, pode acontecer, mas quando a pessoa é de Deus, que Deus vai dar um sonho, ele dá a revelação. Deus fala diretamente, precisa usar sonho, mas não. Hebreus 1, antigamente Deus falava de muitas maneiras, mas agora ele fala pelo Filho. Aprenda isso. Respeite a Bíblia. Ele fala pelo Filho. Quando Deus deu a visão lá a Pedro dos alimentos que descia do céu, Pedro ficou considerando o que seria aquilo. Mas Deus deu lá a visão também ao Cornélio, né? Se eu não me engano é Cornélio o nome. Deu a visão a ele também, né? As suas orações, acho que não é Cornélio, estou esquecendo o nome aqui. As suas orações subiram diante de Deus, subiram para diante de Deus. E ali Deus mostra o que estava para fazer. Mostra Pedro e mostra aquele outro homem. Né? E aí você vê a situação, como que Deus faz na vida das pessoas. Deu a visão dos alimentos descendo do céu, alimentos impuros, e Deus queria dar um significado àquilo. Mata e come, Pedro. Pedro, não, Senhor, eu não como coisa imunda. O fato de Pedro ser judeu não aceitaria aquilo. Ou seja, não, Deus não pode falar uma coisa, me mandar fazer isso. Ali, depois ele meditando, depois Deus esclarece o que Deus considerou puro, não considere você imundo. Ou seja, Deus estava abençoando todos os alimentos, acabou aquele negócio que aquela época passou, né? O vinho velho passou, agora é o vinho novo, é nova aliança baseada em melhores promessas. E Deus estava abençoando também o povo de fora de Israel. A bênção estava vindo para os de fora, e isso tinha na Bíblia. Paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. Deus não fazia nada que não estivesse nos planos dele já citados na Bíblia. E o povo não entendia isso. Então, Deus fala pelo Filho, que é a palavra. As próprias visões e revelações de Pedro estavam em conformidade com o que o Antigo Testamento já explicava, já ensinava. Quando viram os homens orando em línguas, Pedro se lembrou, porque o Espírito Santo fez o lembrar. E seu profeta Osés falou sobre isso. Ou seja, Deus fala nos últimos dias pelo Filho, pela palavra. Então, sonhei com cobra. Peraí, vamos ver, tem algum raciocínio disso de acordo com a palavra? Cobra é Satanás. Não é assim, gente. Não é dessa forma. Não é dessa forma, isso é burrice.
Que aí tudo quanto é sonho tem. Cara, tem sonho que não tem nada a ver com coisa de Deus. O homem de Deus não precisa disso. Eu sei que profecias são mais para os de fora do que para os de dentro, porque eles que precisam ser convencidos. Às vezes o cara profetiza o nome certinho da situação, coisas que estão fazendo contra a vida daquela pessoa. Eu sei que isso é verdade. Mas o intuito disso não é você ficar escravo dessas profecias, não. Porque tem pastores que não entendem isso. O dom de profeta está sujeito ao profeta ali. Mas ele não entende isso. Ele não pode manter as pessoas escravas só em revelação, que isso não muda a vida de ninguém. Aquela revelação o trouxe a Cristo para que ele possa conhecer, ser tirado do império das trevas para o reino do Filho, Colossenses 1,13, e a partir dali o diabo não vai mais perturbar. A partir dali não tem feitiçaria que faça efeito. O que Deus abençoou, não dá para amaldiçoar. O homem não pode. Contra Israel não vale encantamento, e nós somos o Israel de Deus. Senão o teu Deus não teria força, teria poder. Você imagina, Paulo se enfiou nas maiores idolatrias desse universo. Com deusa Diana, em lugares onde havia culto aos deuses, culto de atos sexuais que as pessoas faziam para alcançar aquilo ali. Era uma bruxaria terrível. Você imagina. Uma vez eu estava na casa de uma irmã, não sei se vai ter tempo de contar. Essa irmã queria acabar com o objeto de idolatria, né? Eu falo sempre, se quer acabar, não venda. Não vai querer, por que não vende? Eu tive essa revelação nessa vez. Aí queimamos todas as roupas, queimamos todas as guias, as coisas todas, porque ela pediu. Não fui lá para fazer aquilo, não fomos lá, nossa igreja não foi lá para fazer aquilo. E nós estamos preparados para fazer isso, porque isso não atinge a gente. E ali eu comecei a pregar, falei, poxa, as pessoas às vezes querem vender, né? Mas lá na Bíblia diz que alguns homens queimaram livros que custavam, eu fui ver, mais de 60 milhões. Pelo comentário bíblico, queimaram livros, cara, porque eles não podiam pegar aqueles livros de bruxaria, de mágicas, encantamentos, para passar para outras pessoas. Aquilo fez mal para eles, não ia querer o mal para os outros. Aí nisso a mulher lembrou dos livros que ela tinha guardado, e eram os livros exatamente que guiam as pessoas por esse caminho. E ali ela trouxe os livros, exatamente Deus revelou, sabia que tinha os livros lá, eu não sabia. Foi a primeira vez que Deus me usou assim. Os livros estavam lá, ela trouxe e foram queimados os livros. Então Deus sabia que os livros estavam lá. Inclusive tinha um do Senhor Bispo Macedo, Exu, Caboclos e Heresias, no meio daqueles livros lá. Livros ensinando para que servem feitiços. Você não precisa saber disso. Não existe ensinamento da Bíblia. Você não precisa saber. O que você precisa saber é que você tem que ser tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho. As demais coisas já não importam. Esses livros já não vão fazer mais efeito. Esse entendimento seu não vai servir mais para nada. Ah, eu vi uma galinha no meu portão. Irmão, respeita a religião deles. Quer botar a galinha ali, quer botar... Se a sociedade, se as leis não proíbem isso, então deixa eles fazerem. É a religião deles, é um respeito. O que não dá é ver vocês indo no cemitério afrontar as pessoas que estão na Umbanda. Não dá para acontecer isso. Nós temos uma visão, mas e o amor? O amor é mais cobrado de nós, que nós asseguramos que temos o verdadeiro amor. Então, se você faz isso, o teu pastor devia se envergonhar e dar um esporro na frente de todo mundo para vocês. Em vocês. Se o seu pastor concorda com isso, é porque ele é outro corrupto igual a vocês. Não existe essa guerra, não é por força nem por violência. Só que vocês não aprenderam isso. Eu sei isso porque nas igrejas ensinam muito essas coisas que acabam motivando as pessoas a fazerem isso. Os responsáveis disso são os líderes. São os líderes, quando tem líder. Por isso que às vezes eu não sou muito a favor de certas células. Por quê? Porque eles às vezes fazem células e não tem nem uma membrazia para cuidar disso. Porque as pessoas só respeitam a membrazia. Um presbítero, um pastor, um diácono, um evangelista, eles estão há anos juntos. A batalha é entre nós ali. Se o meu pastor dançar fora do ritmo da Bíblia, sou eu que vou chegar nele mesmo, a martelada vai. Ele sabe disso, meu amigo. Ele sabe, mas nunca aconteceu, sabe por quê? Porque a confiança se adquire com o tempo, não é de um dia para o outro. São lutas. Tem gente que vem para tomar a igreja, tem gente que vem achando que é profeta, tem gente que revela coisas. Nunca aconteceu comigo, porque eles sabem como é que eu sou. Mas o dia que me revelar alguma coisa que for mentira, eu vou sentar o pau em cima da frente de todo mundo. Ó, tá revelando isso aí? Deus está aqui, ó. Que ele seja juiz. Ó, e cuidado, hein, que se Deus mandar revelar que vai morrer, morre.
É porque eu não tenho o hábito de falar, Deus me revelou que não vou fazer isso jamais se Deus não me revelar. Mas tome cuidado, que uma hora ou outra ele cisma de revelar, e se você não se cuidar, você parte daqui para o além e ainda sem a salvação. Isso já aconteceu na Bíblia. Entendeu? Eu não quero que aconteça isso. Porque tem gente que quer que essas coisas aconteçam para ser bem visto na igreja. Isso é uma bobeira. É infantilidade. Eu quero é ver as pessoas felizes com Jesus, louvando, adorando a Deus, eu continuando ali fazendo a obra, né? Não recebendo nada por isso. Mas eu sei também que as igrejas têm que se estruturar para assalariar os seus membros. Isso eu sei que as igrejas, os membros têm que ter essa consciência de que é mais importante ter gente na igreja remunerada do que elas estarem divididas. Porque ali ela vai ter tempo mais de orar, de louvar, de entregar um culto mais perfeito. É lógico que nem todo mundo pode ser remunerado, né? Tem gente que ainda não tem dom, ou não tem chamado. Mas os que têm chamado são muito mais importantes que médicos. Assim, na questão, já vi gente tentando se matar. Hoje em dia tu vai num médico de cabeça, o cara fala que você tem que tomar o remédio é tudo errado, o cara te escraviza no remédio. Enquanto o homem de Deus não vai fazer isso. Você chega na igreja ali com depressão, a oração cura qualquer coisa. Tudo é possível que crer. Eu não vou te dizer que vai curar, mas se Deus quiser, faz. Para que usamos o nome de Jesus? Que tá tão. Ninguém mais prega o nome de Jesus, ninguém mais fala do poder do nome de Jesus. Será que não é por isso que o mal está ganhando o campo? Ninguém está mais acreditando no poder. Sabe por quê? Os crentes estão assim, eu não sou digno, eu não sou, eu acho que eu vacilei. Meu irmão, o dom é irrevogável. O dom levante-se. Quem tem que sair da caverna é você. Não é Deus que tem que mandar você sair, não, Elias. Sai da caverna. Ide por todo mundo pregar o evangelho e sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, não é você. É o nome que materializa a vida de Cristo. Ele vai usar você para te dar mais garra, mais força, mais crença, mais fé. Para ele ver, ele vai mostrar para você, não te abandonei, assim como fez com Sansão. Deus, no último minuto, Sansão parou de confiar no cabelo que perdeu, como passou pela fé buscar Deus. Ele entendeu que Deus o levantou por um propósito e que ele queria terminar aquilo ali. E Deus deu a força. Podia dizer não, mas Deus, ali Sansão deve ter se alegrado em morrer naquele momento ali. Por quê? Porque ele morreu como um guerreiro. A minha história vai ser... Naquela época era diferente, na guerra é diferente as coisas. A minha história vai ser escrita de forma diferente, não vou ser envergonhado. Vou mudar esse cativeiro. E mudou tudo. Ali, sem enxergar, ele passou a ver. E às vezes, na escuridão é que se enxerga. Até a próxima.